Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série Job Offer. Para você que acha que isso é impossível, estamos aqui para te mostrar mais uma vez, mais uma história de uma pessoa que conseguiu Job Offer ainda do Brasil para chegar aqui no Canadá. Então hoje a gente vai contar a história da Karine. Olá Karine, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Lúcia. Tudo bem, graças a Deus. E é isso mesmo, você conseguiu uma Job Offer ainda do Brasil para chegar aqui no Canadá, né? Exatamente. Quando a gente iniciou o plano, que a gente começou a fazer a busca, a gente usou o Job Bank, né? Que inclusive você comentou essa semana no Instagram. Ali foi a nossa fonte de buscas de vagas, né? Inicialmente a gente estava buscando na área do meu esposo, que é uma área de demanda aqui, que ele trabalha com manutenção de ar-condicionado, refrigeração industrial, enfim, é uma área de bastante demanda, que paga-se muito bem aqui. Só que ele não tinha o inglês, que é um dos pilares ali para o plano, né? Então a gente mudou um pouco a rota, procurando uma vaga onde eu pudesse fazer a aplicação como principal, né? Com base na minha experiência. E aí o que eu tinha como experiência, que era uma área de demanda aqui no Canadá, era a parte de restaurante. Então eu procurei vagas dentro dessa área, né? Como gerente de plantão, que é shift manager, e consegui. Uma das primeiras empresas que apareceram para mim era uma empresa que eu tinha experiência, inclusive, e aí eu me candidatei, né? Fiz a aplicação para essa vaga. Eu lembro que era uma quinta-feira. E na segunda-feira eu já recebi um retorno agendando a entrevista. E fiz a entrevista na quinta-feira seguinte. Então, foi uma semana o prazo da primeira aplicação para a primeira entrevista. E aí, nessa entrevista que durou uns 15, 20 minutos, eu já recebi a aprovação, né, Olha da só. vaga, já tinha sido Uhum. aprovada. E iniciou todo o plano ali das aplicações de nomeação provincial, do Work Permit, enfim. Mas tudo ainda do Brasil. Olha só, e isso me levanta algumas perguntas, que eu acho que quem está nos assistindo tem uma certa curiosidade em todo esse processo. Que muito se diz que é difícil, muito se diz que o Job Bank não é o melhor lugar para se procurar, muito se fala que todas as vagas que estão ali são vagas marcadas, mas como você falou lá do Instagram que a gente comentou, várias pessoas começaram a falar, não, que isso, eu consegui de primeira pelo Job Bank, não, eu consegui aplicando cinco vezes e eu consegui pelo Job Bank também. O meu questionamento é, quanto tempo que o seu marido ficou buscando por essa oferta de trabalho e qual que é o seu nível de inglês também, né? Porque vocês trocaram, né? Ele não ser mais o aplicante e você ser a aplicante. Como que foi essa transição? Quando eu comecei a pesquisar os planos de imigração para o Canadá, e aí eu vi qual era a província que mais encaixava, ali qual era o programa de imigração que mais encaixava para a nossa família, a gente viu que precisava, né? Então, a gente viu que tinha a demanda do meu esposo, mas ele precisava do inglês. Então, eu cheguei a olhar no Job Bank algumas vagas para ele, mas a gente não fez nenhum tipo de aplicação para ele, porque ele não tinha o inglês. Ele realmente não tinha nada de inglês. Então, a gente iniciou com o primeiro passo do plano foi ele começar a fazer aula de inglês. Só que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu não queria esperar ali ele ficar bom no inglês para a gente conseguir. E o meu nível de inglês é básico. Super, assim, era, né, super básico. Olha só que importante para você que está nos assistindo. É básico, porém você conseguia se comunicar, né? Sim, consegui. Eu fiz a entrevista, né? Consegui ali me comunicar, entender todas as perguntas, responder. Fui aprovada nessa entrevista com esse inglês básico. De lá até eu chegar aqui, eu me dediquei mais, né? Até para não sofrer tanto chegando aqui. E aí, com o tempo aqui, você vai se adaptando. Mas eu cheguei aqui achando que eu estava pronta, com o inglês achando que eu estava pronta. E aí você descobre que não, falta ainda. Então a gente continua estudando. Meu marido está estudando desde que a gente iniciou o plano, né? Ele agora já está no nível básico, já consegue se comunicar, entender algumas coisas. E eu tenho buscado evoluir porque eu sei o quanto isso vai ser diferencial para frente, né? A gente não chegou para ficar estagnado, né? A gente quer continuar crescendo aqui dentro. Exatamente. E por quantas vagas que você aplicou antes de você receber a resposta para a entrevista? Quantas vagas você parou e falou assim, não, Só apliquei essa. Foi a olha única só, que eu. olha só, para você que está nos ouvindo, vou repetir a pergunta. Karine, para quantas vagas que você aplicou lá pelo Job Bank para você conseguir a job offer que te permitiu chegar aqui no Canadá
com visto de trabalho e, consequentemente, você conseguiu aplicar para residência permanente. Quantas vagas? Apenas uma. Apenas essa vaga. Apenas uma. Olha isso. E muita gente acha que é impossível. Tá aqui a Karine para mostrar pra gente que não é impossível, não. Mas ela realmente foi atrás da vaga que permitiria isso, né? E, óbvio, Exatamente. tinha o inglês, né? Exatamente. Então, na hora de fazer a busca, eu busquei a vaga que eu realmente poderia me candidatar, que eu tinha todos os requisitos, né? Então, Isso que a minha. fosse relacionado com o seu currículo, né? Exatamente. Então, houve uma busca. Eu vi outras vagas, mas tanto a empresa, quanto a função, quanto o local se encaixava com tudo que eu tinha dentro do meu planejamento no plano de mudança para o Canadá. Então, era a vaga certa que eu precisava me candidatar e graças a Deus foi mesmo a vaga certa. E você fez esse processo pelo programa do Atlântico ou por alguma questão específica? Do Atlântico, é o Perfeito. programa. Província de Nova Scotia. Isso, exato, exato. O In É Demand? o. Isso, exato, exato. Ah, tá. Então foi o programa específico ali da província de Nova Scotia, não foi o programa do Atlântico. Por que que eu tô te perguntando isso? Porque a Karine, ela está ali em Nova Scotia, né, que é uma das províncias da região do Atlântico. Existe um programa do Atlântico, que é o Atlantic Immigration Program, que ele tem uma lista de empregadores, né? Então, desses empregadores, você consegue aplicar para conseguir uma vaga, né? E, consequentemente, você tem uma linha para a residência permanente. Você tem um trajeto ali para a residência permanente. Existe essa possibilidade ali no Atlântico e não especificamente Nova Scotia. Mas você conseguiu, então, por Nova Scotia mesmo. Por Nova Scotia, exato. A minha nomeação Perfeito. foi pela Nova Scotia. Excelente, excelente. E todo esse processo durou quanto tempo? Do dia que você começou a procurar pelas ofertas de trabalho e até o momento que você chegou no Canadá? 11 meses. Eu Uau. fiz a entrevista dia 17 de outubro de 2022 e a gente chegou aqui no Canadá dia 27 de setembro de 2023. Então eu Cinco. consegui o CLB 5. E aí, quando eu fiz a entrevista, eu ainda não tinha IELTS, eu ainda não tinha o ECA, não tinha feito ainda essa documentação, a gente estava iniciando o plano. A gente começou a pensar em Canadá em setembro, né? Então, você vê, foi um mês para eu conseguir iniciar todo o projeto. E eu ainda não tinha esses documentos. Então, quando eu fiz a entrevista, eu falei para o empregador, ele falou, não, consegue esses documentos, me envia e a gente vai iniciar o processo. Demorou uns 2 meses para que eu tivesse o IELTS e o ECA na mão. E aí, em dezembro, foi quando eu enviei toda a documentação para nomeação provincial. No final de maio, eu recebi a nomeação, né, que me dava direito ao work permit fechado, né, só para essa empresa, o meu esposo com o work permit aberto e minhas 2 filhas com visto de estudante. E aí aplicamos, 2 meses depois a gente teve a aprovação e em setembro chegamos. Que maravilha, que maravilha. Porque muita gente pensa assim, poxa, o college é a via mais rápida. Talvez pelo college eu consiga chegar mais rápido no Canadá. A Karine está aqui para mostrar para você que em menos de um ano, com inglês nível básico, CLB 5, que é perfeitamente atingível, mesmo se você está começando do zero. Se você tiver estratégia estudando para a prova, você consegue atingir esse nível ali para você abraçar uma vaga, né? Olha só. Ela conseguiu chegar no Canadá com work permit fechado para a empresa, que essa é uma exigência dos programas, né? Work permit aberto para o marido, ou seja, o marido pode trabalhar para qualquer empregador, e study permit para os filhos, que é o mundo Exatamente. ideal, né? Assim Então, consegue receber. Por que eu digo mundo ideal? Porque ambos estão trabalhando, conseguem trazer renda para dentro de casa e não sofrem com a limitação de horário de trabalho, que é o que acontece com muita gente que acaba estudando, né? E com isso, o que acontece? O orçamento da família fica defasado. E aí que vem as frustrações ao longo do caminho, né? Porque se a renda não está entrando, a qualidade de vida muito possivelmente está lá para baixo. Então, meus parabéns, Karine. A hora que eu vi, por que eu chamei a Karine? Eu postei um Reels lá no nosso Instagram falando sobre o Job Bank, que é o site oficial de busca de empregos aqui do Canadá. Então, você consegue utilizar o Job Bank para procurar por vagas de emprego, né? Talvez se você entrar no site oficial das províncias, lá também tem muita informação. Tem outros sites como o
Indeed, mas eu acho que o Job Bank é um site completo para você até, inclusive, pesquisar sobre o mercado de trabalho aqui do Canadá. E a Karine foi lá e falou assim, Lúcia, apliquei para uma vaga, e eu consegui. Falei assim, você tem que contar a tua história pra gente. E aqui está a Karine contando essa linda história para todos vocês, para motivar vocês a realmente tentar, né? Assim como a Karine fez. Não deu pelo marido dela, mas deu pela própria Karine. E Karine, só para o pessoal que está nos assistindo, você poderia nos dizer qual que é o NOC? O que é o NOC, né? É o Código Nacional da Ocupação. Então, cada área de trabalho tem um código. Qual que foi o seu código? Só para quem está mais inteirado ali de como que funciona a imigração, só para as pessoas terem uma ideia. É 62020, que é um NOC de supervisor, Supervisor Food Service, se não me engano. Inclusive, Lúcia, quando você me chamou para fazer essa entrevista, eu topei justamente porque foi uma história diferente, né? Então, às vezes a gente está ali buscando apenas uma entrada, né? Uma porta para chegar aqui, e existe outras. Então, a gente insistiu por um tempo ali na vaga do meu esposo, né? Pensando em que o planejamento ia ser mais longo, vai ter que estudar o inglês, enfim. E havia um caminho mais curto, então pode ser que alguém esteja passando pela mesma coisa, né? Então, tentar ver todas as opções, todas as janelas e se encaixar em alguma, né? Isso, sem dúvida, faz toda a diferença. E quando a gente veio para cá, quando eu recebi essa oferta de emprego, a mesma empresa que me contratou também ofereceu a vaga para o meu esposo. Então, os dois chegaram aqui já empregados, né? Ambos trabalhavam no mesmo restaurante. Com o tempo, meu marido recebeu uma oferta melhor, né, em uma outra empresa. Ele já saiu do restaurante, está trabalhando em uma outra empresa, recebe mais por isso. Então, sem dúvida, a nossa chegada foi muito mais tranquila, tendo os dois um emprego, uma renda para dentro de casa. Exatamente, e o empregador, e isso partiu do empregador, né? Para vocês dois já chegarem empregados aqui no Canadá, os dois com emprego no Canadá. Exatamente, eles pediram o currículo do meu esposo, já para ajudar a gente de alguma maneira, né? E aí, dentro das qualificações dele, já encaixaram ele lá no restaurante mesmo. Perfeito. E assim como a Karine falou, quem sabe você não seja uma Karine que esteja ali no Brasil, né, aplicando para o esposo. Olha para você também, talvez você se encaixe em alguma área em demanda aqui no Canadá, óbvio, talvez não a área da Karine, mas quem sabe a sua área seja uma área em demanda aqui no Canadá e a oportunidade esteja com você e não com seu marido, e vice-versa, né? Às vezes é a esposa que está aplicando, mas talvez olhe para o seu marido, talvez a resposta esteja no seu marido. Isso, inclusive, a gente fala muito ali na área de membros, não sei se você faz parte, mas todo mês a gente faz uma reunião de networking, um encontro de networking com o pessoal ali da área de membros. Isso já aconteceu várias vezes ali, Karine. Muitas vezes a mulher, ela tá procurando vaga de trabalho para si, só que a área da mulher não é uma área em demanda. Aí a gente pede, poxa, mas qual que é a área de trabalho do seu marido? Ah, meu marido é motorista de caminhão. Poxa, motorista de caminhão é uma área em extrema demanda aqui no Canadá. Às vezes a resposta está no seu marido e não em você. Ou talvez esteja na sua esposa e não em você. Assim como foi a história da Karine. Por isso que a história da Karine é tão importante. Eu verdadeiramente espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Olha só, então se você trabalha nessa área, saiba que existe possibilidade, inclusive não apenas em Nova Scotia. Esse é realmente um NOC, né? É uma área que está em demanda em várias províncias do Canadá e pode ser que você consiga uma oportunidade de job offer também. E eu gostaria de te agradecer, viu, Karine, por contar um pouco mais da sua história. Ela realmente foi impressionante, né? Mostra mais uma vez que se nós não tentarmos, nós nunca saberemos se existirá essa oportunidade ou não. Então, meus parabéns. Obrigada pelo convite, Lúcia. E eu espero que a história da Karine tenha sido útil para você. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Se você conhece alguém que trabalha nessa área ou que esteja procurando por job offer aqui no Canadá, já manda esse vídeo para essa pessoa. Coloca esse vídeo nos grupos de Canadá que você participa, que eu tenho certeza que ele pode ajudar alguém. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, tem um botão aqui embaixo, clique nele para você se inscrever por aqui. Não se esqueça também que nós temos uma playlist aqui no canal com várias histórias, assim como a história da Karine, onde eles contam como que foi a jornada para conseguir uma job offer aqui no Canadá. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!